Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? A todos os ouvintes aí da Canabrava FM. Estamos iniciando agora a live aqui através do Facebook. Lembrando que amanhã estará disponível no canal do YouTube Assuntos do Reino. Então, aproveita aí, visite o nosso canal, curta, se inscreva, que toda sexta-feira temos o programa. Como hoje estamos transmitindo somente pelo Facebook, mas amanhã esse vídeo estará lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino. Hoje estamos com o nosso amado irmão, faz um tempo que ele não vem aqui, ele já veio aqui, já é da casa, podemos dizer, é nosso amado irmão Fagner. Hoje ele estará falando de Jesus, né, o médico da alma. Com esse tema ele estará ministrando, falando, comentando, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Wagner. Boa noite, meu irmão Jackson. Boa noite, meu irmão Cristiano. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e com todos que estão conectados aqui na 87.9 Canabrava FM. É isso aí, meu amado. Eu queria já agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui presente mais uma vez. E deixa Deus te usar, meu querido. Deixa o Espírito Santo te incomodar, te orientar, como ele sempre vem feito. Na outra vez você veio aqui, foi maravilhoso, aprendemos muito. O Espírito Santo com certeza te guiou e acredito que hoje não será diferente. Amém? Está em sua mão. Graças a Deus. Queria mais uma vez saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor. Que Deus possa falar fortemente ao teu coração nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Jacques, pela vida de Cristiano, por ter sustentado eles aqui e ter essa porta aberta aqui, onde tem sido o canal de bênção para a vida de todos vocês. O tema que Deus colocou no meu coração, ele foi mencionado aí pelo irmão Jackson Wellington, Jesus, médico da alma. O texto que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, onde a epígrafe do texto vai dizer: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Glória a Deus. O versículo? Lucas, capítulo 7, versículo 36, a partir do 36. Todos nós sabemos dos títulos, né, que o nosso bom mestre tem, e um deles é o médico dos médicos. E quando a gente fala de médico, né, da medicina, é comum, né, com a sabedoria, com a ciência, o estudo do médico, ele usar, né, do remédio, usar da sua sabedoria para curar, muitas das vezes a cura física. Mas Jesus, ele sendo o médico dos médicos, ele curava não somente a enfermidade de ordem física, mas também ele curava as enfermidades de ordens espirituais, na alma, no espírito. E hoje nós queremos abordar Jesus como médico da alma. Lucas capítulo 7, versículo 36, a seguir, a epígrafe do texto vai dizer, um texto bastante conhecido, vai dizer assim, olha: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Verso 36, a seguir. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à sua mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for a profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora.
E respondeu Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus. Queridos, texto ao qual Jesus ele colocou no meu coração, a história vai dizer que certa feita, 10 leprosos estão indo em direção de Jesus. Eles estão na direção correta e a Bíblia vai dizer que eles encontram com Jesus. Jesus libera uma palavra de cura. Através dessa palavra, todos eles foram curados, purificados da sua lepra. Entre eles, Simão, que certa feita foi questionado no meio da comunidade em que vivia. E questionaram ele dizendo: olha, você se encontrou com Jesus, Jesus curou a tua lepra, purificou a tua pele, e você nada fez para agradecer? Simão, querendo se mostrar religioso, diz: mais que isso, vou preparar uma festa, um jantar, onde as maiores autoridades da cidade vão estar presentes e todos saberão que eu sou grato a Jesus. Então a Bíblia vai dizer que ele prepara um jantar, prepara um ambiente para receber Jesus. A festa era para Jesus, a gratidão era para Jesus. Só que quando a gente se depara com esse texto, a gente vê que a personalidade de Jesus, a gratidão que era para Jesus, foi roubada por aqueles que tinham títulos. E muitas das vezes não é diferente nos dias de hoje. Verdade. Quantas vezes a gente se depara com cartazes de grandes eventos onde as pessoas elas se iludem, né, com renomados pregadores, grandes pregadores, muitas das vezes não têm dado ouvido aos profetas de casa, às pessoas que são simples, as pessoas de casa, mas têm se iludido por aqueles que têm títulos. Porque o texto vai dizer que quando Jesus chega na casa fariseu, era comum, era costume ter um escravo na porta com a água, com o óleo, para que pegasse essa água, lavasse os pés de quem ali entrasse. Exato. Pegava o óleo, ungia a cabeça e saudava com o ósculo santo, que era o beijo. Naquele momento era mesmo que estava dizendo: seja bem-vindo, tenha paz conosco. Mas o texto diz, e o próprio Jesus vai mencionar isso no texto, que quando ele chegou, ele não foi recebido dessa maneira. Exatamente. A festa, entre aspas, era para Jesus. Mas, na verdade, o fariseu ali, ele tinha recebido a cura física.
mas ele não tinha sido curado da alma, porque aquilo ali era como se fosse um teatro, mas na verdade eles estavam preocupados mesmo era com as pessoas, né, que estariam ali naquela noite, as pessoas que tinham título. Interessante, irmão Fábio, você falou aí, é tão verídico hoje em dia, como você mesmo citou. Quantas vezes você vê festas dedicadas ao Evangelho, a Cristo, só que lá naquele meio as pessoas começam a gritar o nome do autor. Um exemplo, vamos dizer que você vai cantar no evento evangélico. E eu e Cristiano somos a plateia. Fagner, Fagner, Fagner. Estão esperando quem? Fagner, Fagner. Rouba a presença de Cristo. Vamos dar as palmas para quem? Fagner, Fagner. E aí, um momento ou outro, glória a Deus. Deus está aqui. Mas todo o aplauso, toda aquela motivação está naquele artista. Naquela pessoa que vai lá louvar a Deus ou que vai pregar. O foco foi tirado de Cristo. Verdade. Bem colocado, irmão Jackson Wellington. Se eu tivesse um nome desse aí, eu estava pregando no próximo congresso do Gideão Missionário lá em Camboriú. Melhor Cristiano Dorato. Aí é forte. Então, amados queridos irmãos, a personalidade de Jesus foi ofuscada por aqueles que tinham títulos. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher que outrora teve um encontro com Jesus, a qual Jesus, naquele momento, não curou a sua saúde física, porque ela não tinha deficiência física, mas deficiência na alma. Aquela mulher que... A história daquela mulher, irmão Jackson, ela foi uma mulher que ela se frustrou muito, principalmente nos seus relacionamentos, na sua vida amorosa. Ela saiu de alguns casamentos frustrados e ela desiludiu totalmente, né, do amor. E ela começou agora com aquela vida promíscua, onde aquela vida trouxe para ela 7 demônios. Mas Jesus se encontrou com aquela mulher, expulsou dela os 7 demônios. E ela chegou aos ouvidos delas que Jesus ia estar naquele jantar, naquela festa. E a gratidão que ela tinha, que só ela sabe de onde Jesus tirou ela, do lamaçal do pecado. E todos nós sabemos o encontro que a gente teve com Jesus, o momento exato que Jesus nos resgatou do lamaçal do pecado. É por isso que, muitas das vezes, quando eu andava em algumas igrejas pequenas, e muitas das vezes você via pessoas que o culto mal começava e aquelas pessoas já estavam chorando, se derramando, gritando. E muitas das vezes alguém olhava e julgava, né, chamava de fanatismo, de emocionalismo, mas eu não costumava julgar porque só ela sabe o que Jesus fez na vida dela. A gratidão. E essa mulher faz isso. Essa mulher, mesmo ela sendo uma mulher conhecida de muitos que estavam ali naquela noite, ela rompeu essa vergonha de estar ali em público para mostrar que ela não mais era aquela Maria Madalena, mas que ela era uma nova criatura. Interessante que ela entra naquele ambiente e tudo que ela tem é aquele vaso. E era um vaso muito caro. E o conteúdo daquele vaso era mais caro ainda. Sim. E você vê que ela quebra aquele vaso e derrama tudo aos pés de Jesus, porque aquilo que ia servir para Jesus, na visão dela, não ia servir mais para ninguém. Então era tudo que ela tinha. Ela se derrama ali com tudo que ela tem. Ela doou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Deu o seu melhor. E ela se lança aos pés de Jesus. Ela começa a chorar e enxugar aos pés de Jesus com os cabelos dela. Cabelo na Bíblia remete muito à honra. Sim. Era mesmo que ela estava dizendo: eu me humilho aos teus pés, a minha honra eu coloco aos teus pés. A minha honra não é mais deles, né, daquelas pessoas que estavam ali, aqueles homens, muitos deles provavelmente já tinham tido relações com aquela mulher, né?
E ela, naquele momento, ela quebra tudo aquilo e diz, olha, a minha honra não é mais de vocês, a minha honra agora é de Jesus. É tanto que em determinados locais naquela época, a mulher, principalmente quando era prostituta ou alguma coisa, ou perdia a honra, a sua cabeça era raspada. Justamente por causa disso, o cabelo representava a honra. Muito bem. Então, a gratidão que ela tinha, e ela rompeu todos os limites ali para adorar a Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o nível da tua gratidão? O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para Ele? Por essa gratidão. Porque muitas das vezes, Cristiano, a gente tem corrido muito em busca de coisas e a gente está sempre esperando o momento certo para dar a nossa adoração, e os dias estão passando muito rápido. Verdade. E muitas coisas, muitos afazeres do nosso dia está roubando aquele tempo, aquela adoração que era para ser de Jesus. Verdade. E a gente não tem dado o nosso melhor. E aquela mulher naquela noite, ela dá o melhor dela e ela coloca aos pés de Jesus. Eu separei alguns tópicos. O primeiro deles diz assim: convidou, mas não honrou. O fariseu, ele convida a Jesus, mas ele não honra a Jesus. O segundo tópico vai dizer assim, ó, se os da casa não faz, Deus chama os de fora. Verdade. Porque aquelas pessoas estavam ali, tinham a oportunidade, né, de adorá-lo, mas aquelas pessoas, Jesus, eu acredito que ele estava se sentindo deslocado naquele ambiente. Porque o assunto ali não era Jesus. O foco não era Jesus. O foco ali era totalmente político, era totalmente voltado para os assuntos, né, capitalistas daquela época. O terceiro tópico que eu preparei para falar para os irmãos, que Deus colocou no meu coração, diz: para Simão era apenas uma refeição, mas para a mulher a chance de receber o perdão. De salvação. Salvação. Glória a Deus. Quarto tópico, ela não fala nada. Você observa que ela faz. Não precisou ela falar nada. Muitas das vezes a gente... eu já me deparei com pessoas assim que não sabem como chegar, como se apresentar, se expressar, se expressar. E se julga incapaz. E você vê que ela não fala nenhuma palavra. Simplesmente chora. Existem até alguns louvores que falam, né, que uma lágrima para Deus é uma frase. Verdade. Então você que nos escuta nessa noite, eu não sei qual é a tua situação, não sei o que é que tem entristecido o teu coração, mas eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite, que você possa entrar para o teu quarto, para um particular com Deus, e não precisa você falar nada. Deus, ele sonda o teu coração, Deus, ele te conhece, e Deus, ele quer tratar algo específico com você, você que nos escuta nessa noite. Glória a Deus. Apareceu o presbítero Jefferson Cavalho está nos assistindo aí, e nosso amado irmão Samuel. Deus abençoe vocês aí, glória a Deus, muito obrigado aí pela presença. E irmão Fagner, lembrando o que o irmão falou aí, né, que Jesus estava lá e eles nem deram atenção. Isso me remete a um pensamento. Às vezes as pessoas estão, Cristo está num lugar e as pessoas nem percebem, principalmente na igreja. Como assim Cristo está no lugar? A palavra. Porque Cristo é a palavra. A palavra está sendo ministrada e muitos não estão nem atentos. Ou seja, Cristo está no lugar e eles não dão atenção. Não dão atenção à palavra. Eu queria só agregar um pouco naquilo que o irmão estava falando aí. Uma coisa bastante interessante que Deus falou ao meu coração. Porque assim, quando a pessoa está ministrando, Deus vai falando no coração da gente, né? Não queria deixar isso passar em branco. Que é mais ou menos isso, ó. Veja o que é que Simão responde a Jesus, ó. Simão respondendo disse:
tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse, Jesus dizendo, né? E ele disse, julgaste bem. Interessante que muitas vezes, irmão Fábio, às vezes a gente tem a consciência. Você viu que ele respondeu a parábola de Jesus muito bem. Ele respondeste bem. Então ele tinha conhecimento de que perdoar era a melhor oportunidade. E ele vendo aquela mulher se prostrar aos pés de Jesus, fazer tudo aquilo para ter liberado um perdão para a vida dela. Ele vendo aquilo, ele fez o que com Jesus? Se ele soubesse quem é essa mulher, se ele fosse profeta, ele saberia quem faz isso aos seus pés. Então você vê que ele tem a consciência, ele sabe, porque ele respondeu muito bem aqui a parábola de Jesus. Por isso que Jesus chama ele: Simão, tem uma coisa para te falar. Ele responde com excelência. Então muitas vezes a gente sabe, a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não põe em prática. Verdade. E quando a gente não coloca nossos conhecimentos em prática, é a mesma coisa de andar em vão. É verdade. Eu, completando rapidamente o que o irmão Cristiano está falando, é por isso que eu sempre falo, saber é diferente de entender. Muitas pessoas sabem, mas não compreendem e nem entendem. Verdade, irmão Jacques. Interessante, Cristiano, que o versículo 39 diz assim: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, aí uma frase aqui que me chamou a atenção, né? A Bíblia diz que ele disse assim: falava consigo. Falava consigo, eu acredito que ele pensava, né? Exato, em pensamento, no seu íntimo. E Jesus já sabia e interrogou logo ele. Exatamente. Aí onde ele volta, né? Fazendo um questionamento a ele. É por isso que a Bíblia fala que nenhum pensamento está oculto a nosso Deus, né? Porque como Jesus sabia que ele entendia, ele trouxe essa parábola para que ele visse, para que ele visse a memória, que perdoar, né, é muito melhor do que, como diz assim em Mateus 9, né, que Jesus fala, sacrifícios não quero, e sim misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício. Outro tópico que Deus colocou no meu coração é: quem não adora só observa. Forte, Zé. Muitas vezes a gente tá até no ambiente, né, de adoração, e a gente não entra ali na sintonia do que é adorar e acaba ficando observando. A dimensão, né? Isso. Tópico 6. Jesus não se deixa levar por títulos. Glória a Deus. Tópico 7. E foi falado aqui: só você sabe o tamanho da transformação que Deus fez em sua vida. Exato. Cada um tem um testemunho de vida, particular. Uma experiência, né? Cada um sabe a natureza que tinha, a natureza que tem, né? Sim. Hoje, depois de ser transformado por Jesus. E o tópico 8, que esclarece um pouco o que Cristiano acabou de falar aí, é sobre misericórdia, né? Que fala: ele sabe quem você é e mesmo assim te aceita. Então você que nos escuta nessa noite, eu quero te dizer que não há pecado que não possa ser perdoado. Porque existe, irmão Jacques, pecado, decepções do passado, né? Traumas do passado, que muitas das vezes bloqueia a nossa vida espiritual com Deus. Sim. A gente fica apegado a esses pecados, a essas decepções, a esses traumas. E tem muita gente sofrendo, né, de depressão. Depressão é o que? Excesso de passado, né? Ansiedade é excesso de futuro. E Deus, ele quer libertar esses pensamentos da tua cabeça. Deus, ele quer tirar do teu coração todo esse excesso de passado, todo esse medo, todo esse trauma. Assim como aquela mulher teve, né, relacionamentos frustrados, assim como aquela mulher achou que a vida dela era continuar naquela vida errada, né? Onde as pessoas se aproveitavam dela, mas no momento que ela tem um encontro com Deus, ela é restaurada, ela tem uma nova vida e ela é grata a Deus
por isso. E eu louvo a Deus pela tua vida, você que nos escuta nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro ao teu coração, tirando tudo aquilo que impede a tua adoração, a tua comunhão, teu relacionamento com Deus. Uma palavra muito forte, irmão Jacques, irmão Cristiano. Para mim, a essência de tudo é... E desde o Éden foi assim, né? Relacionamento. Deus ele criou o homem para se relacionar. É tanto que no Éden a Bíblia diz que na virada do dia, todos os dias, Deus descia, né? Para falar com o homem. Depois que o pecado entra, esse relacionamento foi cortado, né? Esse relacionamento diário que Deus tinha com o homem. Mas o nosso DNA tem uma necessidade de se relacionar. Assim como a gente tem a necessidade de se relacionar com as pessoas, a nossa vida diária tem a necessidade de estar se relacionando, a gente tem nossos amigos, colegas de trabalho, conhecidos. A nossa alma também tem a necessidade de se relacionar com o Criador. Para a verdade, como você está falando, né? A nossa essência, o nosso ser, ele anseia por Deus. A questão é que às vezes as pessoas não compreendem isso e desvia para outro ser, para outra coisa, em vez de ser para Deus. Às vezes no dinheiro, às vezes no trabalho, às vezes adorando outros deuses e outras coisas. Mas essa necessidade de buscar algo maior, de ser íntimo a algo maior, adorar algo maior, é justamente o que perdemos ali no Éden. A intimidade, o relacionamento com Deus. E hoje muitos desviam isso, né? No dinheiro, no trabalho, em homem, o que quer que seja. Quando a gente põe em prática esse relacionamento, a gente nunca é saciado. Verdade. Cada vez, quer mais. a gente se aproxima, mais a gente quer experimentar. Então, louvo a Deus por essa palavra. Cristiano quer fazer mais algum comentário? Irmão Jacques quer fazer mais algum comentário? Diante do que o irmão falou, eu acho muito interessante e que as pessoas, acredito que muitos não compreendem a necessidade real que todo ser humano tem de ter Deus, Cristo Jesus, em sua vida. Como você falou, Jesus, o médico da alma. Porque querer curar o físico, às vezes o homem consegue, até consegue. Mas a alma é só Deus que cura. O médico, por mais que Deus deu essa sabedoria, essa inteligência, esse discernimento em relação à medicina, ele jamais será capaz de curar a alma. Por isso que hoje tem remédios, mas remédio, o que acontece? Acaba dopando a pessoa, só fica dependente. Dependente, e o que acontece? Ele não cura a alma. Ele, pelo contrário, piora a situação, porque quando não fica dependente e a pessoa está dopada, sai do seu eu natural, de sua consciência, do seu natural, né? Você vê que a pessoa, né, dopada, ela não está em plena consciência ali. Ela não fala direito, ela fica, como diz o ditado, voando. Então, assim, para curar a alma, é só Deus. Às vezes as pessoas buscam, como eu falei, em outras coisas. E o que acontece? Só piora, irmão Fábio. E Deus sempre soube disso, né? Ele deixou escrito, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Exatamente. Justamente as vossas ansiedades. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Exato. A sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia vai nos mostrar também, irmão Fábio. Ele fala Fábio, que os pássaros, né, do céu não semeiam e sempre tem comida, sempre tem. Às vezes há algo errado no nosso meio, no meio cristão, no evangelho, e que algumas pessoas ainda têm esse pensamento errado de achar que o cristão ele não entra em depressão. Mas errado ele entra. A questão é como lidar. Porque se a gente for ver, temos relatos bíblicos de servos do Senhor. Vou usar o mais conhecido.
Elias, ele estava em depressão ali na caverna. Fortíssima. E depressão fortíssima. Ele desejou a morte. Exato. Só que a questão foi o quê? Ele ouviu a voz de Deus. Ele buscou em Deus a sua libertação, a sua salvação, para sair daquele lugar, da caverna que seja. E quando Deus falou com ele, ele ouviu. Essa é a diferença. O cristão, ele pode entrar em depressão, mas ele não permanece. O verdadeiro cristão, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. O cristão que é cristão, a sua alma não fica doente. Ela não permanece doente. Ela não fica atribulada em sofrimento. Ela é restaurada, ela é limpa, ela é curada, como você mesmo falou. A alma do ser humano em Cristo Jesus ela é curada. E Cristo vai além. Ele não cura somente a alma, mas ele cura todo o ser do homem. Assim como fez com essa mulher. Ele não curou só a alma. Ele restaurou a vida dessa mulher, irmão Fábio. E o mais importante é a cura da alma, né? Porque no reino dos céus, no reino de Deus, mesmo que você não seja curado da enfermidade física, você vai entrar. Sim, sim. Com a alma doente, o espírito doente, você não vai poder entrar lá. Porque o que importa para Deus não é o corpo físico, mas e sim o espiritual. É a alma. Porque como a palavra de Deus fala, quando o homem morre, o corpo físico volta à terra, vira pó. Dependendo dele ser sadio 100% ou não, alguma enfermidade. Volta ao pó. Mas e o espírito? Aí se volta para Deus. E a gente tem certeza, né, que no mundo aí afora existe um batalhão, multidões de pessoas doentes que eu falo, uma enfermidade na alma, né? Pessoas que você vê que os valores estão invertidos, né? Totalmente. Estão cada vez mais deturpadas, né? Estão cada vez mais como diz os crentes, lançados aos seus desejos, aos desejos carnais. Hoje o que era errado é certo e o que é certo é errado hoje. Literalmente isso. Você utilizou a palavra corretíssima. Invertido. Inverteu tudo. Princípio, né? Os princípios. E eu digo mais, irmão Wagner. Talvez o irmão não concorde muito, mas eu vou falar algo. E dentro da igreja tem muitos doentes. Pessoas que se acham sãs e estão totalmente doentes. A sua soberba chegou a um ponto de não perceber mais a amantes de si mesmo. Isso, pô, perfeito. Amantes de si mesmo. Religiosos. Esse é o maior problema hoje em dia. Falando em religiosos, interessante que isso aqui também me chama muita atenção. Que está no versículo 47, que diz assim, ó. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor, ó, como Jesus fala para a mulher. Mas aquele a quem pouco é perdoador, pouco ama. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas, né, criticando, como você mesmo falou, às vezes você vê a pessoa antes do culto ali se derramando, se jogando, e as pessoas, em vez de enaltecer aquela atitude de estar se derramando, se entregando o seu eu, tudo por aquele culto a Deus, por amor a Jesus, muitas pessoas, a pessoa, desde fazer ou incentivar, ou pelo menos não atrapalhar, a primeira coisa que as pessoas fazem é estar julgando, é estar apontando, que isso é errado, cheio de princípios e tal. E se você for olhar, essas pessoas que gostam muito das coisas assim, muito retinho, muito certinho assim, e não passa a entender um pouco das atitudes por causa da experiência de cada um, acaba fazendo que nem os fariseus fazem aqui, ó. Os fariseus, eles só ficam apontando, eles só ficam julgando, eles só ficam analisando para fazer uma crítica destrutiva. Não tem nenhuma crítica aqui construtiva, tanto que depois, olha o que eles falam aqui, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Então eles não param de estar sempre questionando, sempre querendo colocar uma coisa contra a ação de outra. E não querem parar para analisar o porquê que essa pessoa, o que foi que Deus fez
de tão maravilhoso que essa pessoa está com tanta alegria, está com tanto fervor, está com tanta dedicação, está se derramando de uma forma tão linda, não querem entender os motivos, só querem saber de colocar as coisas ali, ó, e às vezes acaba atrapalhando não as pessoas, que as pessoas que estão ali se derramando, estão se colocando, como essa mulher aqui do texto, vamos pegar ela como saiu perdoada, porque no final Jesus diz assim, ó, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas só que as pessoas que ficaram ali julgando, elas precisam, como você mesmo falou aqui, de um tratamento dentro da sua alma. Muitas vezes a gente tem que cuidar um pouco, a se analisar, como que diz na ceia, assim, no texto da ceia, né, que é em Coríntios 11, né, que fala assim, que as pessoas antes de tomar, que se examinem. E muitas vezes a gente não tem se examinado, até para tomar nossa própria ceia, para saber se tem alguma coisa de errado, se tem alguma coisa através da palavra que tem desagradado a Deus. Muitas vezes a gente não tem parado para fazer isso, mas a gente tem automaticamente querer apontar o outro. Verdade. Sempre mostrar ali o outro, sempre apontar para, tipo, sair um pouco de cena e apontar para que o foco fique em outras pessoas. E a gente não está, né, se autoanalisando, que nós temos que melhorar. Porque, não se engane, por mais que você se ache perfeito, ou não importa o grau que você está, você precisa sim melhorar. Sim. Até Jesus voltar. Você vai precisar ser lapidado. Então, os fariseus falaram assim para Jesus certa vez, mas assim, olha, esses teus discípulos aí, come, não lava nem a mão para comer. O que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca. Sabe, irmão Jackson, estava aqui refletindo, o irmão Cristiano estava falando e Deus colocava algo no meu coração. A melhor hora, o melhor momento para se adorar é quando as coisas estão indo bem. E não é assim que as pessoas vivem. A pessoa vive nessa contramão, né? Você vê que o momento que as pessoas lembram de Deus quando as coisas estão na pior, quando a pessoa está passando por dificuldade, por luta. E muitas das vezes quando as coisas estão boas, quando as coisas estão indo bem, é aí o momento que a pessoa devia mais adorar, né? Mais agradecer, mais ficar feliz, como essa mulher estava, né? Ela estava curada e ela estava ali extasiada, se derramando. Mas as pessoas, quando recebem algo, quando estão muitas das vezes tudo bem, muitas das vezes se desleixam e acabam se afastando de Jesus. Mas quando elas estão passando por um momento de dificuldade, por luta, por prova, aí é hora de chegar a Deus, né? Muitas das vezes a gente não entende porque Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida. Porque muitas das vezes ele é a maneira que ele tem de trazer mais a gente para perto dele. Então, que você ali algo errado em você. Que você não espere esse momento para poder se achegar a Deus. Sim. Você que está me ouvindo nesse momento, que você está com saúde, você tem se alimentado bem, está com paz na família, não pare de adorar, não cesse de adorar. E quanto mais você adora, quanto mais glória você dá, Deus certamente vai te abençoar mais e mais. Deixa eu só complementar aqui o que o irmão falou. Tem duas direções nessa aí que você foi. E olha, eu naturalmente, viu, irmão? Entenda isso. Eu naturalmente, quando eu estou bem, eu relaxo um pouco de adorar a Deus. Quando eu estou indo bem. Acredito que isso é todo mundo. Agora, tem pessoas, né, que quando vai mal, e quando está bem é que adora mais, como no caso dessa mulher. Tem pessoas que quando vai bem é aí que começa a adorar, que é a contramão da minha natureza. Mas tem pessoas que quando está tudo indo mal, é que tem forças para buscar a Deus, que é o meu caso. Quando as coisas não estão tão assim boas, quando as coisas estão começando, tipo assim, a pegar, aí é que me dá aquela motivação, né, de buscar. E já tem pessoas que quando está bem, já tu entendeu, né? Que tem os dois. Deus quer lhe motivar na bonança. Agora aí vai subir conta é que você vai orar e que você vai buscar. Aí engraçado. Mas tô falando de algo natural, tá entendendo? A gente percebe ali e tal, mas a gente tem tentado se esforçar, né? Para estar sempre fazendo o melhor para Deus. Amém. Antes de eu comentar algo aqui, quero dar a paz do Senhor ao pastor Samuel. Glória a Deus, está nos assistindo aí. Meu amado amigo ali de São Paulo, Adrian Trindade,
Paz, Senhor, meu querido, Deus te abençoe. E tem aqui também Daniel Silva, falou aqui, muito bem, meu primo. Agora não sei se é Fagner ou é Cristiano. É Daniel Silva, É seu primo? Pronto, boa noite, meu querido. Deus te abençoe. E falando aqui sobre o que nós estamos comentando, debatendo aqui, falando, Cristiano, o irmão Fagner também falou algo interessante em relação da bonância. Eu acredito que não é que a bonância é ruim. O problema é que quando as pessoas estão na bonância, uma boa parte, né? Tá tudo bem, se esquece de onde Deus tirou. Se esquece de onde foi que o Pai tirou do lamaçal. E isso não acontece, né, só de hoje. Vamos lembrar o povo de Israel no Egito. Esses aí. Tinha maná, né? Tinha maná, estava tudo bem. E começaram a esquecer de onde Deus tirou. Chegou ao ponto de querer retornar, Fábio. Melhor era se a gente estivesse lá, porque lá a gente comia, tem isso, tem aquilo. Mesmo cebola, mesmo. Então, assim, é por isso que é necessário o cristão passar por luta. Porque se não passa, ele esquece do Criador. Naturalmente. Ele esquece de onde Deus tirou. Ele esquece que um dia estava perdido, que um dia já estava condenado, porque quando não estamos em Cristo, outra hora quando estavam fora de Cristo, longe de Cristo, já estavam condenados. Porque a palavra de Deus vai falar, destituídos foram todos da glória de Deus. Não foram alguns, foram todos. E em Cristo Jesus somos restituídos a isso. E em Cristo Jesus somos, como a palavra fala, somos encharcados na videira, que é Cristo Jesus. E temos o direito da salvação. É Cristo que nos limpa e cura a nossa alma. Como o título da ministração do irmão falou, Jesus é o médico da alma. E há muito problema hoje, por isso que o evangelho está sendo rejeitado, por conta dessas pessoas como Simão e outros fariseus que ali estavam, que quando, como a palavra, o próprio Cristo falou, aquele que ama, muito será perdoado, aquele que muito ama. Quando ele fala assim, ó, porque muito amor, está significando que ela fez o quê? Ela se dispôs dela, ela rejeitou totalmente ela e amou a Cristo acima de todas as coisas. E isso, ela não só falou, aliás, ela nem falou, como o irmão Fábio falou, ela nem falou, a Bíblia diz, ela demonstrou com atitude, deu o melhor, como o irmão falou, o unguento ali era um perfume caríssimo. O vaso também. O vaso também. Era o caríssimo, ela deu tudo. Ela está falando assim, ó, eu não quero nada desse mundo, eu só quero o Senhor Cristo. Literalmente ela estava falando isso. Ela derramou o perfume e quebrou o vaso. Agora o que acontece hoje em dia? Muito se fala de amar, mas em atitude não demonstra. Nem a mim, nem a ti, e nem a você que nos assiste e que nos ouve, mas também a Cristo. Eu amo Cristo. Eu dou minha vida por Cristo, mas na primeira dificuldade, murmura. Vamos ali ministrar a palavra de Deus, só que lá é proibido. Vamos correr risco de vida e podemos morrer. Ô irmão, tô com dor de barriga. Rapaz, ó, aconteceu uma coisa aqui na minha família, não vou poder ir. Aparece um monte de coisa. Quer ver uma prova de amor ao evangelho? Paulo, ele apanhou tanto em uma cidade, meus amados irmãos, que quase morreu ao ponto que todos acharam que ele tinha morrido. E foi lançado fora da cidade. Todo mundo declarou que ele estava morto. Passou uns dias, o que é que aconteceu, irmão Cristiano? Está Paulo de novo lá na mesma cidade, pregando o evangelho. Isso é amar a Cristo. Isso é ser restaurado. Isso é ter uma mudança de vida. Isso é ser a alma ser curada. E eu, e você que nos assiste, que nos ouve, o que estamos dando para Cristo? Ela deu o melhor. O vaso mais caro, o perfume mais caro. E nós, o que estamos dando? Porque Deus cura a nossa alma. Mas é necessário a gente permanecer em Cristo
para a nossa alma não adoecer, para nós continuarmos sendo limpo, curado, mas isso é só em Cristo. É por isso que Ele é a videira. É por isso que temos que estar enxertados nessa videira. É por isso que está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Porque sem Ele, estamos mortos. Verdade. Estamos condenados. Não há outro caminho, não há outra direção, não há outro ser. É só Cristo. É só Ele que salva, é só Ele que cura. Não tem outra cura além dele. Ele se doou para que fosse necessário eu e você não só ser curado, não só a alma, mas sermos salvos. Amém, meus amados? Amém, irmão Jackson. Pode falar, meu marido, tá com você aí. Então é forte aí, hein, Cristiano? Nada. Eu queria, as considerações finais, né? Agradecer a Deus pela a vida de todos vocês que estão conectados. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua casa. Um abraço aí para o meu primo Daniel. Um abraço para um amigo meu lá em São Paulo, ele disse que estaria conectado, Roberto. Roberto, um abraço, meu irmão. Fique com Deus. Ele é caminhoneiro. Glória a Deus. Disse que ia conectar. Bom nome? Roberto. Nosso amigo Roberto. Irmão Jacques, irmão Cristiano, vamos orar para finalizar. E nessa oração também eu queria apresentar, né, os futuros prefeito ou prefeita de Miguel Comum, apresentar os candidatos para que Deus possa colocar no coração Direcionar, deles, né? Direcionar os próximos 4 anos, né, da nossa cidade. A Bíblia diz que a gente tem que orar por sim. Pelas lideranças. Claro. É nosso dever, obrigação nossa. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade, por essa palavra que foi pregada, Senhor. A tua palavra fala no livro de Isaías que a tua palavra ela não volta para si vazia. Amém, Senhor. E nós temos a convicção, Senhor, que a tua palavra, aonde ela penetrou nessa noite, o lá que ela entrou, ela vai surtir frutos, ela vai surtir cura. Amém, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, através dessas ondas sonoras, ó Deus, aonde essa oração está sendo aonde está entrando essa oração nesse momento, ó Deus, no lar, ó Deus, ou aonde essa pessoa esteja, ó Deus, conectado, ó Deus, conectada, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai. Não sou eu, não é o irmão Cristiano, não é o irmão Jackson, mas é o Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a vida desse irmão, a vida dessa irmã. Que o Senhor possa, ó Deus, estar assim, ó Deus, trazendo, ó Deus, aquilo, ó Deus, que realmente importa na vida dele, na vida dela, Senhor. Lança por terra, ó Deus, toda enfermidade, Senhor, toda enfermidade de ordem física, de ordem espiritual, ó Deus, de ordem financeira, emocional, Senhor, possa estar lançando por terra agora, em nome de Jesus. Nesse momento também, Senhor, nós queremos apresentar, ó Deus, os candidatos, ó Pai, a prefeito, a vereador de nossa cidade, Senhor. Aqueles que se colocaram, ó Deus, disponíveis a concorrer uma vaga, ó Deus, na Câmara Municipal, ó Deus, na Prefeitura. Que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento, ó Deus, abençoar eles, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, visitar, ó Deus, cada um deles, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, dar um direcionamento, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, que eles venham entender, ó Deus, o real sentido da política, o real objetivo, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, aquele que assim foi eleito, ó Deus, que eles possam, ó Deus, colocar o Senhor, ó Deus, como primordial, como principal, ó Deus, do seu governo, ó Deus, para que eles possam ir bem, ó Deus. Porque todas as coisas, ó Deus, precisam ser, ó Deus, ter o Senhor como primazia, Senhor. E que o Senhor possa, ó Deus, tirar, ó Deus, do coração deles, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, dar saúde, ó Deus, que a gente sabe que não é fácil essa jornada, esses dias são exaustivos, ó Deus, cansativos fisicamente, emocionalmente. Que o Senhor possa dar condições a eles, dar saúde a eles, ó Deus, e que o Senhor possa também, ó Deus, os vereadores, que eles possam, ó Deus,
ser tocados, abençoados, instruídos por Ti, ó Deus. E os eleitores também, ó Deus. Instrui a cada um, ó Deus, a dar o seu melhor, ó Deus, a valorizar o seu voto, ó Deus, a analisar as propostas, ó Deus. E que seja feita, ó Deus, não a nossa, mas a Tua vontade, ó Deus. Nós entregamos essa cidade em Tuas mãos, ó Deus, e fica conosco, ó Deus. Faz a obra aqui neste lugar, ó Deus. Senhor, alcança, Senhor, as pessoas que não Te conhecem, ou as pessoas que Te conhecem e rejeitam, ó Deus, ignoram, ó Deus. As pessoas que não permitem, ó Deus, que o Senhor faça, ó Deus, uma mudança de vida, ó Deus. Eu Te peço, ó Deus, quebra todo o coração de pedra, Senhor. E toca, ó Deus, agora essas vidas pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho. Também, ó Deus, Te peço, ó Deus, pela vida de Cristiano, pela vida de Jacques, ó Deus, por esse trabalho, ó Deus, por esse canal, ó Deus, esse veículo de comunicação, ó Deus, essa porta aberta, ó Deus, essa semente, ó Deus, que o Senhor tem plantado, ó Deus, aqui, ó Deus. Fortalece eles, ó Deus, na Tua graça, ó Deus. A gente sabe que não é fácil. Todos nós, ó Deus, temos os nossos afazeres, ó Pai, as nossas obrigações, e eles estão aqui, ó Deus, voluntários, ó Pai, com esse compromisso, ó Deus, com essa organização, ó Deus, de planejar tudo, ó Deus, e tudo que eles estão fazendo, ó Deus, é para um único objetivo, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado, ó Deus. Por isso eu Te peço, ó Deus, continua abençoando, ó Deus, a vida deles, ó Deus, dando condição, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, realizar esse trabalho sempre. Muito obrigado, Senhor, por tudo e em tudo, ó Deus. Abençoa, ó Deus, mais uma vez cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu queria só falar uma coisa rapidinho aqui. Pode falar, meu amado. Eu estava orando ali, e aí falou assim, tipo assim, pelas ondas do rádio, pelas ondas. E tem uma pessoa que escuta sempre a gente, pelo rádio, né? Nem por Facebook, não é nem por YouTube, pelo rádio, que chama Betão. É mesmo, verdade. Eu ouvi vocês. Verdade, eu queria dar um alô para Betão aí. Que Deus te abençoe, Betão. Deus te venha cuidar de você, da tua vida. Essa oração passa em nome de Jesus, é verdade, que essa oração e essa palavra venha tocar em teu coração, que o Espírito Santo venha te conduzir. E também mandar um alô para o pastor Aristide também, ele falou que sempre nos ouve, o pastor... Jesus amado, esqueci o nome agora, deu branco. Pastor da onde? Ali perto de José Convocante, Luiz, é isso, né? Pastor Luiz. Pastor Luiz, ele sempre falou que está sempre nos acompanhando também. Isso. Sempre falou que está nos acompanhando. A paz do Senhor, pastor Luiz, Deus abençoe. Deus continue te guiando na obra aí, no seu ministério. Amém? Minha irmã aí de São Paulo, Lucicleide, a paz do Senhor, minha irmã. Boa noite, minha querida. Deus te abençoe a você e toda a sua vida e sua família. Amém? É isso, meus amados irmãos. Chegamos mais no final do programa Assuntos do Reino. Lembrando que essa programação, você que chegou agora no finalzinho, quer ouvir a ministração do nosso irmão Fagner desde o início, a partir de amanhã estará no YouTube. Ou amanhã ou domingo estarei colocando lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino. Coloca lá no YouTube Assuntos do Reino, se inscreva, curta e ajude a propagar mais ainda o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a semana que vem, se o nosso bom Deus assim permitir.